Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O rei Ezequias foi limpando a área para Deus atuar. Vamos procurar entender essa situação. O Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade e pegou o reino arrasado do seu pai, o rei Acaz, que foi um dos piores reis de toda a história de Israel. No meu entender, ele disputa a cabeça de chapa, ou seja, ele disputa seriamente ser o pior. Deus não qualifica um ou outro assim. O Jeroboão, filho de Nebate, fez Israel se desgarrar. Mas o Manassés, que era neto lá do Ezequias, também o Manassés foi péssimo, na verdade, filho do Ezequias. Ele foi péssimo. Mas quem foi o pior de todos? Será que o Jeorão, aquele que foi sem deixar saudades? Bom, o Acaz disputa essa situação. Ele até a morte fez tudo o que podia para despertar a ira de Deus. Ele provocou Deus. O país ficou arrasado e ele fechou o templo, botou altares e ídolos e postes ídolos e prostíbulos religiosos em todos os lugares altos e cometeu violência. Ele fez coisas horríveis. O Ezequias, filho dele, com 25 anos de idade, começou a reinar e no primeiro dia já tomou a decisão de fazer aliança com Deus, de se consertar e chamar o povo a um concerto coletivo com Deus também. E por onde começar? Ele começou pelo templo, que representava a presença de Deus, que já estava fechado e todo impuro. Abriu as portas do templo já no primeiro dia. Para nós, são lições preciosíssimas. Meu irmão, se você não tomar imediatamente a decisão que precisa tomar, o amanhã vai ser mais difícil e depois vai ser improvável. Você não vai conseguir mudar a sua vida, o seu caminhar, se você não decidir hoje e não tomar passos concretos hoje. Você não vai conseguir. O Ezequias tomou decisão no primeiro dia de abrir o templo, mas aí descobriu aquele monte de sujeirada. Também não havia sacerdotes e levitas em número suficiente, mas também os sacerdotes e levitas precisavam se purificar. Era um processo de purificação. E então ele foi fazendo tudo aquilo, sacerdotes e levitas se purificando o templo, tirando tudo que era motivo de idolatria, e não era pouca coisa não, era muita coisa que havia. Tudo aquilo foi tirado da casa de Deus e o ambiente foi sendo limpo, preparado. Mas e agora? Bem, agora ele queria retomar toda a atividade espiritual. E então tinha uma decisão pela frente. No primeiro dia ele começou. No 14º dia tinha a festa da Páscoa e o templo não estava ainda totalmente preparado. Os sacerdotes levitas não estavam preparados, o povo muito menos. Não havia condições de celebrar aquela Páscoa no primeiro mês como prescrito. Mas qual a decisão? Vamos deixar então para o ano que vem, 14º dia do primeiro mês do ano que vem. Não, vamos procurar uma alternativa. Havia uma abertura na lei para que, se alguém perdesse a Páscoa no primeiro mês, que a celebrasse no segundo mês. O rei Ezequias tomou conselho com outras pessoas, e isso é muito bom, é muito necessário, e o conselho foi que se realizasse a Páscoa no segundo mês. E como que o povo todo, aproveitando aquela brecha que Deus dava na lei,
para celebrar no segundo mês. Então eles escolheram aquilo e tomaram providências urgentes para prepararem a Páscoa, os animais que seriam mortos, onde seriam mortos, a lenha. E era muita lenha que precisava ser preparada e convidar os convidados. Inclusive, estender o convite ao Israel, Reino do Norte, que já tinha se acabado, mas ainda havia alguns israelitas lá no Reino do Norte, e eles foram convidados. Muitos deles zombaram, mas na época apropriada, alguns vieram, e foi muito importante que eles viessem, porque somaram com os judeus, fortaleceram o ânimo dos judeus. Em princípio, eles não tinham obrigação, porque eram de outro país. Israel, Reino do Norte, agora já era Samaria, os samaritanos, eram um outro país, mas os poucos que vieram, na verdade não foram tão poucos, fortaleceram a fé dos judeus. Vamos entender isso. Meu irmão, você não pense em números. Isso não é atribuição nossa diante de Deus, mas pense em fidelidade. E vá, apoie, faça, convide outros, não importa o número. O apoio de uma pessoa decidida vale muito. Se for um grupo, vai ser melhor ainda. Não espere um número grande para Deus atuar. Deus não atua na base de números. Ele quer fidelidade. E foi o que ele fez. E então, eu quero ler aqui em 2 Crônicas 30. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo. Que maravilha, um pouquinho daqui, pouquinho dali, pouquinho de lá, atendendo a convocação de um líder reconhecido. Isso é fundamental, não é qualquer líder, tem que ser um líder reconhecido, e o Ezequias foi um líder reconhecido. Então ajuntou em Jerusalém muita gente, muito povo, para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram os altares de incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então, limparam a área para imolar o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas. Então os levitas ajudaram a imolar os animais e os sacerdotes ofereceram a Deus. Havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Olha que coisa interessante. Então, as pessoas que vieram, que não estavam limpas, não podiam matar os animais, mas os levitas matavam por eles, porque veio muita gente de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon que não tinha se purificado, e contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, o rei Ezequias orou por eles. Estavam com o coração sincero. E o rei Ezequias orou: ó Senhor, Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Que maravilha! Não pense que todos os crentes do Brasil vão acordar e orar e buscar o Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Isso não vai acontecer. Mas alguns têm que fazer isso por eles, pelos demais. Então vamos começar buscando a Deus, limpando a área no Brasil. Para começar, temos que limpar a igreja de imundícia, de comércio religioso, de adultérios acobertados nas igrejas. Temos que limpar a área para Deus poder atuar. Isso é o princípio do avivamento. Alguém tem que começar, alguém tem que orar,
confessar os pecados, limpar a área, confessar os pecados que os crentes cometem nas igrejas, para Deus começar o processo de sarar o Brasil que está doente, porque o sal está insípido no Brasil. O problema do Brasil não é o PT, não são as prostitutas, não é o comunismo. O problema do Brasil é a sujeira na casa de Deus, é a imundícia espiritual nas igrejas, comércio religioso. Isso é o mal do Brasil e isso precisa ser consertado. Ezequias começou por aí. Vamos orar para Deus começar a fazer essa limpeza na igreja, que é para ser a noiva do Senhor. Vamos unir a nossa fé, vamos começar com a nossa vida, os nossos líderes, exorte os seus líderes e quem você conhecer, que esteja assim, tolerando o pecado, exorte a se consertar. Uns ajudando outros, vamos nos consertar e orar e nos arrependermos e buscar ao Senhor. Existe muito crente distraído, passeando pelo mundo, se divertindo com o pecado, se deliciando na novela, perdendo tempo no celular. Tem muito crente distraído. Vamos oferecer sacrifícios por eles, orar, Deus sacode, desperta aquele, move o coração daquela. Senhor, vamos começar? Você está disposto, disposta? Vamos fazer isto?